Imagine um rei que, mesmo sentenciado por uma das doenças mais temidas da Idade Média, desafiou todas as expectativas e se tornou um dos maiores guerreiros das Cruzadas. Um rei que, apesar da dor constante e da deterioração do próprio corpo, se recusou a abandonar seu povo. Seu nome era Balduíno IV, rei leproso de Jerusalém. Mas como um jovem condenado pela lepra conseguiu liderar um reino e enfrentar muitos inimigos, e dentre eles o temível sultão Saladino. Hoje você vai conhecer a história de um dos monarcas mais impressionantes da Idade Média. Fique até o final, porque Balduíno IV pode surpreender você. Balduíno IV, reconhecido como o Rei Leproso, foi o rei de Jerusalém de 1174 até sua morte em 1185. Ele foi admirado por seus contemporâneos e por historiadores posteriores, por sua força de vontade e determinação ao reino latino de Jerusalém. Mesmo enfrentando a debilitante lepra, escolheu conselheiros fiéis e competentes para lhe ajudar no governo de Jerusalém e também estabelecer um próspero estado cruzado e protegendo de eventuais ameaças dos governantes muçulmanos. Balduíno apresentou os primeiros sintomas da lepra ainda criança, mas foi diagnosticado apenas após suceder seu pai, o rei Amaurico I, em 1163. Depois disso, suas mãos e o rosto tornaram-se progressivamente desfigurados. O conde Raimundo III de Trípoli governou o reino em nome de Balduíno até que ele atingisse a maioridade em 1176. Assim que assumiu o governo, Balduíno planejou uma invasão ao Egito, que não se concretizou devido à falta de cooperação de seus vassalos. Saladino, por sua vez, atacou o reino de Balduíno em 1177, mas o rei e o nobre Reinaldo de Châtillon o repeliram em Monte Gizar, garantindo fama a Balduíno. Em 1180, para evitar um golpe liderado pelo conde Raimundo III de Trípoli e pelo príncipe Bohemundo III de Antioquia, o rei Balduíno fez Sibila se casar com Guido de Lusignan. Guido foi rejeitado por uma grande parte da nobreza e logo prejudicou permanentemente sua relação com Balduíno. A discórdia interna que se seguiu forçou Balduíno a permanecer como rei, pois apenas ele era capaz de unir a nobreza em conflito. Balduíno repeliu Saladino novamente em 1182, mas a lepra o deixou cego e incapaz de andar ou usar as mãos em batalha. Em 1183, ele coroou o filho de Sibila, Balduíno V, como correi antes de ser levado em uma liteira para encerrar o cerco de Saladino a Quereca. Infância de Balduíno IV. As crônicas permitem estimar a data do seu nascimento em meados de 1161. O seu pai, então conde de Jaffa e Ascalon, pediu ao irmão, o rei Balduíno III de Jerusalém, para ser o padrinho de seu filho. Uma vez que este aceitou, a criança foi batizada com o prenome de Balduíno. Balduíno III morreu no ano seguinte, sendo sucedido por Amaurico I. A igreja declarou Balduíno IV e Sibila filhos legítimos do rei, preservando o seu lugar na ordem de sucessão. Aos 9 anos de idade, a educação do herdeiro foi confiada ao historiador Guilherme de Tiro. Foi também Guilherme quem descobriu que o jovem sofria de lepra, apesar do diagnóstico só ter sido confirmado quando atingiu a puberdade. Ao observar o seu pupilo brincando com jovens da sua idade, tentando magoar-se uns aos outros com beliscões nos braços, o cronista reparou que Balduíno não parecia sentir dor.
ao contrário das outras crianças. Esta condição foi imediatamente reconhecida como indício de uma doença grave, que seria identificada conclusivamente como lepra. Com a chegada da puberdade, os sintomas se agravaram ainda mais. Os Estados Cruzados tinham agora de enfrentar ao sul o poder emergente dos Aiúbidas, em vez do poder decadente dos Fatímidas. Balduíno IV foi então imediatamente coroado pelo patriarca latino de Jerusalém, Amaurico de Nesle, com a idade de 13 anos. Por ser leproso, não se esperava que Balduíno reinasse por muito tempo ou produzisse um herdeiro, pelo qual os nobres do reino posicionaram-se de modo a influenciar os herdeiros mais próximos de Balduíno a tentarem ascender ao trono logo à morte do rei. Entretanto, Raimundo III de Trípoli chegou a Jerusalém, exigindo a sua nomeação como regente, uma vez que era o parente varão mais próximo de Amaurico e foi apoiado pela maioria da nobreza. Conflitos com Saladino. Depois de assumir o trono, Balduíno IV não ratificara a paz de Raimundo III com Saladino. Deste modo, invadiu a região de Damasco e do Vale de Beca e planejou um ataque ao Egito, a fonte do poder do sultão. Só que tempos depois, Saladino decidiu invadir o reino de Jerusalém. O leproso acorreu para tentar travar os egípcios em Ascalon. Não teve tanto sucesso, mas persistindo em perseguir ao exército inimigo, obteria uma surpreendente vitória na Batalha do Monte Gizardo. Com o auxílio de Reinaldo de Châtillon e dos Cavaleiros Templários. Em 1180, os recursos humanos dos latinos e dos muçulmanos estavam tão esgotados que Balduíno e Saladino acordaram uma trégua de 2 anos. Mas, pouco depois, Balduíno ficaria fisicamente incapacitado pela doença, cego e sem poder andar, e teve que nomear Guido seu regente. De volta a Jerusalém, Balduíno decidiu associar o seu sobrinho Balduíno V ao trono, tornando-o seu herdeiro sucessor e coroando-o em 20 de novembro de 1183. Balduíno IV morreu em 16 de março de 1185 com apenas 24 anos de idade. Saladino ficaria de luto em sinal de respeito ao seu mais nobre adversário de guerra. Balduíno IV deixou marcado na história um dos maiores feitos de resistência e força com relação ao reino latino em Jerusalém. E você, o que você acha de Balduíno IV, o leproso, rei de Jerusalém? Deixe lá o seu comentário, divulgue os nossos vídeos, siga-nos nas nossas redes sociais e nos aguarde para o próximo vídeo. Até lá!